Obrigada, Sr. Presidente. Eu quero, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, cumprimentar o Sr. Ministro e toda a equipa do Ministério da Economia. Sr. Ministro, se eu começar por lhe perguntar sobre a Simpor, o Sr. Ministro vai responder desta vez? Responde, pronto. Então, nesse caso, eu escuso até de reformular a pergunta e aguardo como primeiríssima resposta aos Verdes, e neste caso a todos os outros grupos parlamentares que o colocaram, naturalmente, a resposta sobre a matéria. Sr. Ministro, não é por nos estarmos a aproximar do 25 de Abril, porque ouvindo aquilo que ouvi, colocar-lhe esta questão em qualquer outro mês do ano. Mas eu acho que o Sr. Ministro deve explicar mais qualquer coisa daquilo que referiu ainda há bocado em relação aos anos em que Portugal se confrontou com uma balança comercial positiva. O Sr. Ministro referiu os anos e caíram em anos justamente dos mais negros da nossa história. E o Sr. Ministro vai fazer o favor de explicar em que condições vivia o povo português nessa altura. Não, mas é que explique, por favor. Não, porque esta questão do branqueamento de 48 anos de fascismo negro para Portugal, que nós andamos permanentemente a ver por aí, às vezes em discursos mais cuidados, outras vezes menos cuidados, é muito grave, Sr. Ministro. Então, aquilo que lhe estou a pedir e a dar-lhe essa oportunidade é que explique, por favor, em que condições de miséria vivia o povo português. Eu quase que preciso dessa explicação, Sr. Ministro. Muito obrigada. Quero também realçar o facto, porque acho que não é uma questão de sumenos importância, realçar o facto do Sr. Ministro ter feito uma crítica muitíssimo direta à governação do professor Cavaco Silva, hoje Presidente da República, portanto, ainda com responsabilidades políticas e, de facto, profundo causador da situação em que vivemos atualmente. Realço essa questão. Sr. Ministro, eu não sei se isto é vício dos Ministros da Economia de Portugal, acenarem com bandeiras preocupantes para ganhar atratividade de investimento. E essas bandeiras são os baixos salários, são a facilitação do desemprego. Eu estou-me a lembrar disto, estou a lembrar de um anúncio feito uma vez no estrangeiro pelo Sr. então Ministro Manuel Pinho, não é? Onde acenava com os baixos salários como uma condição de atratividade do nosso país das mais fantásticas do mundo. Não pode ser, Sr. Ministro. Isto é embaraçoso para nós. O Sr. Ministro agora acena com mais. Acena com a legislação laboral. A inadaptabilidade, a redução ainda mais da indenização por despedimento. Então o que o Sr. Ministro está a dizer é venham, venham, pagam pouco aos trabalhadores, aos pobres trabalhadores, e quando quiserem despedir não têm que dizer absolutamente nada, porque têm todas as condições asseguradas para o despedimento e não pagam quase nada. Venham, venham investir. Isto é absolutamente vergonhoso, é ou não é, Sr. Ministro? São condições para um país desenvolvido? Não são, nós somos, pergunto. Isto são condições asseguradas para quem trabalha para assegurar o bem-estar da população? Não são. Bem, mas o Sr. Ministro sempre ponderá dizer, não é para isso que nós trabalhamos, não é para isso que nós governamos, para assegurar o bem-estar da população, porque de facto não é. E aí eu calmo já. Bom, Sr. Ministro, sobre a liberalização, eu acho que os portugueses hoje já perceberam o que é que significa de facto liberalizar. Parecia uma coisa estrondosamente libertina, fantástica, democrática. Era, não era? E a lógica era sempre, tudo vai ficar mais barato, tudo vai ficar mais acessível. Hoje os portugueses já perceberam que aqueles que contestavam a liberalização e que diziam que não, que as condições iam ser mais difíceis e que tudo isto asseguraria o encarecimento dos produtos, hoje percebe-se quem é que tinha razão. Liberalização, combustíveis, energia, tudo, as notícias que nos chegam diariamente. Bem, aquelas que vêm logo pela mão do Governo, designadamente no Orçamento de Estado, com o aumento do IVA, os portugueses já perceberam qual foi o efeito direto. Pagam muito mais ao final de cada mês. Mas, entretanto, estes sucessivos anúncios regulares do aumento do gás natural, como agora foi anunciado em 7%, da eletricidade, dos combustíveis, Sr. Ministro, onde, no passado recente, pela boca do agora Sr. Primeiro-Ministro, então não era Primeiro-Ministro, por isso dizia que tudo era possível fazer para contrariar o aumento do preço dos combustíveis.
O Dr. Paulo Portas, todos nos lembramos, não é? Agora, recorrentemente, vem-nos esta imagem à cabeça, não é? Ali junto à fronteira espanhola, a dizer que isto era um absoluto escândalo. Tudo era possível fazer e agora nada é possível fazer. Mas como, Sr. Ministro? Os portugueses aquilo que precisam de saber, eu vou pôr isto numa linguagem simples, é o que é que o Governo fará para travar este brutal escalonamento dos preços da energia. O quê? Ou nada? Eu queria ainda colocar ao Sr. Ministro a questão de um contrato absolutamente ruinoso para o país, que se prende com a prospecção de petróleo no Algarve, onde ganharão seguramente uma grande empresa espanhola, petróleo e gás natural, uma grande empresa espanhola, Repsol, e uma grande empresa alemã, RWE. Sr. Deputado, estamos a ver a Sra. Deputada Elisa Apolónia, peço desculpa. E aquilo que, lendo o contrato, Sr. Ministro, e percebendo que dali poderão decorrer inúmeros riscos para a nossa costa, onde nós temos, estamos a falar ao largo do Algarve, não é? Onde nós temos uma concentração de uma atividade económica extraordinariamente importante, que importa potenciar de uma forma sustentável, onde nós temos atividades ligadas ao mar, que importa preservar de uma forma sustentável. Estou a falar designadamente na área da pesca. Onde depois, por outro lado, as contrapartidas para o Estado português são absolutamente nulas. Ou seja, se eventualmente se descobrisse alguma coisa, fantástico, dirão alguns, nós íamos comprar aquele produto ao preço de mercado. É isso que nos diz o contrato. Mas aquilo que eu quero perguntar ao Sr. Ministro também é que intervenção neste negócio teve o Ministério do Ambiente, enquanto Ministério do Ambiente. Para mim era extraordinariamente importante perceber isso. Não houve qualquer avaliação de impacto ambiental ainda, sabemos, mas o Ministério do Ambiente teve alguma intervenção nesta atividade de prospecção de petróleo e gás natural ao largo do Algarve. Para já eu ficava-me por aqui, Sr. Ministro, para já porque as condições da sala não me estão a permitir continuar. Eu já pedi aos seus deputados, é desagradável ter que insistir, acho que uma vez chegava. Acho que uma vez devia chegarmos. Sra. Deputada, tem a palavra. Acha que ainda continua, Sr. Ministro? Então vou mesmo colocar... Sr. Ministro, não, Sr. Presidente, peço desculpa. Vou mesmo continuar então só ainda na questão dos transportes. Eu queria dizer que não aceito que o Sr. Ministro venha anunciar milhares de pessoas desempregadas na área dos transportes e venha a qualificar isto como um clima de paz social. Não é aceitável, Sr. Ministro. Não é aceitável que o Sr. Ministro diga que esta reestruturação é para assegurar mobilidade, quando o plano que apresentou para os transportes prevê o encerramento de 600 km de linha ferroviária. Aquilo que os senhores estão a fazer é a restringir de uma forma absolutamente brutal a mobilidade das populações. E eu quero perguntar, neste momento, o Sr. Ministro falou aí em 11,8%, mas foi numa altura em que eu não... Pronto, aquilo que eu queria perguntar muito rapidamente é só isto. De todo o plano de reestruturação na área dos transportes, qual é, afinal, o número de pessoas que vão para a rua? Muito obrigada.